2, versículos 3 e 4, que diz a palavra do Senhor: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diletos ouvintes da palavra de Deus, nós que fazemos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, marcamos este trabalho nesta noite para vos trazer uma palavra do Senhor. Palavra esta que certamente falará o seu coração, pois nós não vamos falar palavras nossas, mas haveremos de pronunciar tudo aquilo que está na palavra do Senhor, mediante o assunto que nós haveremos de expor para vós nesta noite, no tempo que nos é permitido falar. Esse texto sagrado fala sobre a salvação. A salvação que somente o Filho de Deus pode produzir na vida de um ser humano que se volta verdadeiramente para Ele. A questão da doutrina da salvação é algo ainda que fica bombardeando a mente de muitas pessoas que ainda não são evangélicas e que muitas das vezes ficam a dizer que é impossível, é inaceitável uma pessoa que come feijão, farinha, dizer que vai para o céu ou dizer que é salvo na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nosso objetivo nesta noite aqui é expor para você a realidade desta doutrina bíblica. É bem verdade que o tempo não dará para a gente abordar tudo, mas pelo menos vamos tentar clarear a vossa mente sobre esta questão, baseada nesse texto sagrado. E dentro desse texto, eu quero extrair um tema para a nossa reflexão. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. O texto que nós lemos no versículo de número 4 diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então vejamos, meus amigos, que Deus quer, Deus deseja, Deus anela que todos os homens se salvem e por fim cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E você pode perguntar nesta noite: mas pastor, por que Deus quer salvar a toda a humanidade? Por que Deus quer salvar todos os homens? Eu quero rapidinho mostrar a vocês aqui porque Deus quer, porque Deus deseja, porque Deus anela, porque Deus tem vontade de salvar a toda a raça humana. Não importa a classe social do indivíduo, não importa o fator financeiro, não importa a cor epitelial, a cor da sua pele, não importa nada, enfim, da situação do ser humano. Mas o que importa é que Deus quer alcançar toda a raça humana. Deus não quer deixar nenhum ser humano fora do plano salvador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós estamos aqui, meus queridos e amados amigos, para mostrar a vocês a primeira resposta porque Deus quer salvar a todo ser humano. É porque o ser humano, segundo os estudiosos, os teólogos, eles dizem que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então Deus quer salvar toda a humanidade, porque o ser humano é a coroa da criação. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver Deus criando todas as coisas. Deus fazendo aparecer a luz, as trevas, criando os animais, as aves, os répteis, criando toda sorte de árvore frutífera. E por fim, Deus cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança.
cria também da mesma forma a mulher. E agora nós entendemos o quão o ser humano é amado por Deus. Porque Deus coroa toda a sua criação, criando o homem e criando também a mulher. E agora, nós sabemos que, infelizmente, Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor. Desobedeceram a ordem divina de não comer do fruto que Deus dissera que não comesse, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus agora os expulsa do jardim, para que eles não pudessem comer da árvore da vida, e assim pudessem viver eternamente em pecado. E Deus, para resguardar o ser humano, expulsa Adão, expulsa a Eva do jardim do Éden, para não viverem eternamente em pecado. E aqui, meus amigos, me permitam abordar duas questões que ainda são difundidas ainda hoje. A primeira questão é sobre o fruto. As pessoas dizem que o fruto era uma maçã, porque a maçã tem um formato semelhante a de um coração. E na verdade, a Bíblia não diz que o fruto era a maçã. Isto é invencionice do ser humano. Mas o fruto, a Bíblia não diz que foi a maçã, uma porque a macieira ainda existe até hoje. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ninguém ouviu falar mais dela. Ninguém conhece esta árvore. E a outra questão, permita-me dizer-vos, é sobre o sexo. Porque as pessoas dizem que o sexo foi que fez Adão e Eva pecarem. E eu quero dizer a vocês que isso também é invenção do ser humano. Adão e Eva, eles foram formados por Deus para reproduzirem, para encher a terra. E esta ordem foi dada antes de pecarem. Mas, infelizmente, eles pecaram, comeram o fruto proibido. E isso, meus amigos, eles já tinham uma vida sexual ativa, porque Deus os fez para isto. O sexo não foi a razão, a causa deles terem pecado de jeito nenhum. Agora, a consequência do pecado, deles terem comido o fruto proibido, foi justamente a mulher começar a dar à luz com dores. E isto só veio porque eles pecaram. E agora a mulher, ela dá à luz sentindo dores. Mas há muitas invencionices por aí afora, mas essas invencionices não têm respaldo bíblico. O nome já diz, são invenções das pessoas. E Deus, Ele deseja salvar a raça humana, porque a raça humana é a coroa da criação. Olhe, esta árvore que está aqui à minha frente, ela não tem alma, ela não tem espírito humano. Se tivesse aqui um animal, não importando se um cachorro, um gato, um cavalo, não importa, aquele animal também não tem nem alma e nem tem espírito humano. Mas o único elemento que tem alma e espírito é a coroa da criação, chamada ser humano. E é por isso que Deus quer salvar toda a raça humana, porque a raça humana é a coroa da criação. Cada ser humano tem um espírito e tem uma alma que Deus colocou dentro dele, e são eternos. E quando partem desta vida para outra, ou viverão eternamente com Deus no lugar chamado céu, ou poderão viver em um lugar eterno de sofrimento chamado inferno, e propriamente dito, de uma forma teológica, lago de fogo. E agora, meus amados amigos, eu quero dizer a você aqui nesta noite, se você não sabia, mas eu quero crer que você sabia, que você é a coroa da criação, que você tem alma, que você tem espírito humano, eternos, e que um dia nós vamos partir desta vida para outra. Mas aí é onde surge a indagação:
onde passaremos a eternidade. Passaremos a eternidade com Deus ou passaremos a eternidade sem Deus? É uma indagação, uma pergunta que gira sempre na mente do ser humano, mas enquanto o ser humano tem vida, ele pode conquistar da parte do Senhor Jesus, mediante a sua palavra, a certeza de onde passará a eternidade, se com Deus ou sem Deus. Porque você, meu amigo e minha amiga, é a coroa da criação de Deus. Porque Deus quer salvar o ser humano. Deus quer salvar o ser humano, porque Jesus, uma certa feita, ele disse que o inferno não foi feito para o homem, para o ser humano, mas o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Todo mundo sabe que o diabo, que não tinha este nome, mas era um nome diferente de Lúcifer, era um querubim ungido, era um anjo que estava regendo a terça parte dos anjos, ou uma boa parte dos anjos. E agora Lúcifer, ele pega e engana os anjos. E a Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos que foi enganado por Lúcifer. E agora Lúcifer, ele é expulso do céu. Há uma corrente teológica que diz que Lúcifer estava aqui na terra, comandando uma boa parte dos anjos. E ele disse: eu subirei ao céu, vou destronar a Deus, estarei acima de Deus. E Lúcifer, que era criatura, pensava que por ser criatura, poderia agora destronar a Deus, que é o Criador. E Deus, que é Deus, ele já fez um julgamento parcial em Lúcifer e em seus anjos rebelados. Os expulsou do céu, os expulsou da terra. A terra passou por um processo muito caótico, que nós não vamos entrar neste detalhe. E agora, meus amados amigos, a Bíblia diz, conforme já disse, que Jesus falou que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E um dia o diabo e seus anjos irão para o inferno, mas não é agora. Há muitas pessoas preocupadas que o fim do mundo vai acontecer agora. Vai não, não vai, vai demorar ainda. Se formos olhar a doutrina das últimas coisas, ainda haverá um espaço de 1000 anos. E fora isto, antes dos 1000 anos, haverá ainda um outro espaço. Então vai demorar ainda para esta terra passar por um processo de purificação. E meus queridos e amados amigos, enfim, o diabo foi expulso do céu, perdeu seus privilégios, juntamente com os seus anjos rebelados, e Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas o que dizer? Que infelizmente há muitos seres humanos que estão indo para este lugar de sofrimento eterno. Há muitos seres humanos que estão tendo uma vida desregrada, não somente diante da sociedade, mas uma vida desregrada diante de Deus acima de tudo. Pessoas que estão moralmente se arruinando, pessoas que estão se afastando de Deus, pessoas que estão blasfemando de Deus, pessoas que estão amando a si mesmo, conforme está lá em 2 Timóteo 3:1 por diante, pessoas que estão sendo desobedientes a pais e mães, filhos se levantando contra pai, pai se levantando contra filho, homicídios e mais homicídios acontecendo neste mundo, pessoas fazendo desgraças variadas por aí afora. Meus amigos, e nós estamos aqui para dizer a você que o inferno não foi feito para o ser humano, porque Deus quer salvar a todo ser humano, e Ele preparou um lugar maravilhoso para o ser humano. Ele preparou um lugar chamado céu, onde Deus habita, onde os anjos que não se rebelaram também habitam,
onde Jesus Cristo disse lá em João 14, que Ele foi preparar morada, lugar, para todos aqueles que o aceitem como Salvador e Senhor da sua vida. Aleluia! E nós estamos aqui para dizer a vocês que Deus quer salvar você. Não importa a sua classe social, a sua condição financeira, a sua condição moral diante da sociedade, mas Jesus quer salvar você. Jesus quer libertar você das garras do pecado. Talvez você diga: pastor, eu já tenho feito tanta coisa, pastor. Eu já tenho lutado para me ver livre daquilo outro e tal, mas não tenho conseguido. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você, meu amigo e minha amiga, você ainda não conseguiu se libertar disto aí, é porque você não teve ainda um encontro verdadeiro com o Salvador, com o libertador, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim como um dia eu me encontrei, assim como os irmãos que estão aqui nesta noite se encontraram, e que vocês certamente conhecem, talvez um pouco da vida pregressa de alguns dos nossos irmãos, mas quando vocês olham para ele ou para ela, vocês dizem: quem foi que fez isto? Ele ou ela vai dizer: foi Jesus o Salvador, foi Jesus o libertador. Eu não tinha como me libertar, eu não tinha como me salvar, mas eu estendi a mão para Jesus, Ele estendeu a mão para mim, me salvou, me libertou das algarras de Satanás, e eu estou aqui professando que só Ele salva, que só Ele liberta. O Senhor quer salvar você nesta noite, porque Ele não quer que você, meu amado amigo e minha amada amiga, vá para um lugar de sofrimento eterno. Talvez você diga: não, eu tenho que curtir a vida, pastor. Eu tenho que mais que curtir a vida. Eu tenho que curtir mais a vida, porque o senhor sabe, né, pastor? Jovem é outro papo. Eu estou na meia idade, pastor, ainda estou durinho. O negócio ainda dá para a gente levando. Então, pastor, dá para me aguentar um pouco mais. Meu amigo e minha amiga, o interessante disso tudo é que a gente não sabe o dia da nossa partida para a eternidade. Nós não sabemos. Nós não conhecemos um palmo à frente do nosso nariz. E nós temos que se arrepender hoje, agora, enquanto ouvimos a palavra de Deus, a voz do Evangelho pronunciada neste lugar, que só Jesus salva. E Ele quer salvar você, porque Ele não fez o inferno para você, Ele fez foi o céu. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, eles fizeram o céu para você. E Ele não quer que você vá para um lugar de sofrimento eterno. Mas Jesus Cristo, uma certa feita, disse, falando sobre as duas portas, ele disse que muitos estão sendo levados para um caminho espaçoso, um caminho largo. Muitos estão indo para um lugar de sofrimento eterno e não querem escolher a porta estreita. Não querem de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a você nesta noite: escolha a porta estreita, porque Jesus disse: eu sou a porta, e Ele é a porta estreita. Para ir para o céu, tem que abandonar este mundo de horror, de pecado. Para ir para o céu, tem que deixar de beber bebida alcoólica, tem que deixar de fumar, tem que deixar de se prostituir, tem que deixar de fazer outras mazelas por aí afora, aceitando a Jesus como Salvador da sua vida e também Senhor da mesma. Meu amigo e minha amiga, não brinque com a sua vida. A nossa vida é passageira aqui na terra. Nós temos que zelar pela nossa vida, porque está escrito lá em Hebreus: depois da morte segue-se ao juízo. Esta expressão: não, quando eu morrer, Deus me coloque onde Ele quiser, ou em um bom lugar. Meu amigo, esta expressão não tem fundamentação bíblica. Esta expressão foi criada por alguma pessoa aí afora. Você precisa ter convicção da sua salvação hoje. Eis aqui agora o dia aceitável da salvação. Está na palavra do Senhor lá, na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios e também em Hebreus. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, diz a palavra de Deus, não endureça o seu coração.
Volte-se para Ele. Deixa este mundo de horror. E você vai dizer, mas pastor, olha, ser crente, pastor, não é coisa boa não. Porque ser crente não vai para dança. Ser crente, pastor, não vai para carnaval, não vai para São João, não vai para a festa aí da cidade quando tem banda tocando. A alegria do crente, meu amigo e minha amiga, não está fundamentada nestas festas passageiras. A alegria do crente está fundamentada em Deus, que é a nossa alegria verdadeira. É aí que está. Nós somos felizes não por causa de festas. Nós somos felizes porque Jesus Cristo reina, habita na nossa vida. É por isso que somos felizes. A nossa alegria não é passageira, momentânea. Não vou esperar chegar aqui uma festividade para poder me alegrar, não. A alegria do crente é sempre, é constante. Passa por luta, passa por aflição, passa por decepção, passa por desgosto, passa por tristeza. Mas ele sente ainda a alegria de Deus na sua vida. Porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Meus eleitos amigos, porque Deus quer salvar a humanidade. Eu já disse porque o ser humano é a coroa da criação. Disse também porque o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos. Nesta noite, eu quero lhe dizer que o maior desejo de Deus, através de Cristo Jesus, é de lhe salvar. É de libertar você desta prisão espiritual que você se encontra. Ninguém nesta terra, eu mesmo não tenho o poder de libertar você, meu amigo e minha amiga, das algemas do pecado, que você possa estar preso. Eu não tenho poder para tal. Deus não me deu o poder de dizer, eu vou te libertar, eu vou te salvar. Não, eu não tenho este poder. Nenhum crente que está aqui nesta noite também tem este poder de dizer, eu vou te salvar, eu vou te libertar das algemas do pecado. Nenhum crente tem este poder. Nós, os crentes, nós conhecemos aquele que tem o poder de salvar e o poder de libertar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele é o único detentor do poder de salvar e de libertar o ser humano das algemas do pecado. O céu lhe espera, meu amigo. O Senhor preparou o céu para você e Ele quer levar você para o céu. Agora, abandone a vida de pecado. Deixe este mundo de pecado. Sirva a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se dos seus maus caminhos, como está na palavra de Deus. Porque Deus quer salvar o ser humano. Porque Deus não tem prazer na morte do pecador, conforme está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Quando o Senhor disse, eu não tenho prazer na morte do pecador, antes que se converta e viva. A palavra converter quer dizer mudar de rumo, mudar de caminho. Então Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio, na morte daquele que vive na prática do pecado. Deus não tem prazer na morte desta pessoa, mas Deus tem prazer que esta pessoa mude de rumo e tenha vida e vida em Cristo Jesus. Está escrito na palavra de Deus lá em Provérbios que há caminhos que ao ser humano parece caminho de vida, mas o fim deles são caminhos de morte. Parece. Quantas pessoas têm tido a sua vida tragada em bailes? Quantas pessoas tiveram ou têm suas vidas tragadas numa discoteca, numa festa? Quantas pessoas que estão envolvidas em tantos caminhos aí horríveis e estão tendo a sua vida ceifadas, porque são caminhos que aos olhos dele parece caminho de vida,
mas são caminhos de morte. Mas nós aqui da Assembleia de Deus, nós estamos aqui apresentando a você Jesus Cristo, que a sua vida está neste livro santo. Jesus Cristo é o caminho que gera vida, porque ele disse: eu sou o caminho. Então Jesus, meu amigo, é o único que vai gerar vida em você. E quando você entra neste caminho que é Jesus, este caminho vai gerar vida, e você vai dizer: é bom demais ser crente. Foi bom demais eu ter entrado na lei dos crentes. E é bom mesmo, meu amigo. É muito bom ser crente. É muito bom. É muito mais do que você imagina. Você só saberá como é bom ser crente no dia em que você entregar sua vida a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E você vai ver, vai sentir na sua vida ele operando uma mudança radical. Talvez tem crente aqui que você conheça que gostava de beber bebida alcoólica, mas hoje, se você chegar e dizer: olha irmão, olha irmã, eu sei que tu gostava de tomar uma dose, toma aqui uma dosezinha. Aquele irmão, aquela irmã vai dizer: eu não quero não. Eu não quero porque Jesus já me salvou. Eu não quero porque Jesus já me libertou. Isto é ter vida transformada pela operação da palavra de Deus e pela operação do Santo Espírito do Senhor. Porque, meu amigo, Deus quer salvar você nesta noite. Quantas vidas tiveram quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas hoje? Talvez milhares de pessoas neste mundo tiveram suas vidas ceifadas por tantas coisas. Eu não quero dizer uma vida ceifada, talvez, por estar em um leito da cama por questão de uma doença que o assolava. Mas eu quero falar de vidas ceifadas por causa de estarem em lugares inconvenientes, com pessoas que não deveriam estar, e que pensavam que era um caminho direito, caminho bom, caminho ordeiro, mas enfim, caminhos de morte. Meus amigos que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, permitam que o Senhor Jesus Cristo possa operar em seu coração a salvação que Ele veio trazer um dia para todo aquele que o aceite como Salvador e Senhor de sua vida. Porque se vocês me disserem: mas pastor, e na Bíblia Sagrada, será que há exemplos de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram conquistadas pela salvação do Senhor Jesus? Eu vou lhe dizer que há. Há muitos testemunhos na palavra de Deus que apresentam pessoas que foram alcançadas pela salvação do Senhor. Conforme o texto que nós lemos aqui, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque isto é bom, porque isto é agradável. E quando eu vou para a Bíblia Sagrada, meu amigo e minha amiga, eu vou encontrar Jesus Cristo, todo transfigurado, apanhou açoites em seu corpo, uma coroa de espinho na sua fronte, zombaria variada, bofetada em seu rosto, todo transfigurado, e o sangue escorrendo no seu corpo. E ele vai caminhando, ora conduzindo a cruz, mas chega um momento que é chamado um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz até o lugar chamado Caveira. E aquele homem carrega a cruz e Jesus vai caminhando até chegar ao monte chamado Caveira. E quando Jesus chega ali, meus amigos, a Bíblia diz que havia duas cruzes, mas havia uma outra cruz reservada para o Senhor Jesus. E agora deitam Jesus sobre o madeiro, cravam pregos nas mãos de Cristo, cravam pregos nos pés de Cristo,
levantam aquela cruz. A cruz adentra no buraco feito na terra. Imagine você, meu amigo e minha amiga, a dor que Jesus sentiu quando o madeiro adentrou no buraco escavado. E Jesus, diz a Bíblia, que estava no meio, ficou no meio. Do lado esquerdo uma cruz, do lado direito outra cruz. E naquela cruz, em cada cruz, a Bíblia diz que havia ladrões, malfeitores crucificados naquela cruz. Imagine você, meu amigo e minha amiga, Jesus agora no meio, entre dois ladrões. Um homem que só propagou a paz. Um homem que propagou mensagem de salvação, mensagem de graça, mensagem de reconciliação. E agora Jesus Cristo estava ali crucificado entre dois ladrões. E Jesus, meus queridos amigos, que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, a Bíblia diz que Jesus, mesmo crucificado, sofreu zombaria dos seus algozes. A Bíblia diz que os que estavam crucificados da direita e da esquerda zombavam também de Jesus. Diziam: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz que tu pode salvar a ti mesmo. E Jesus lá crucificado, ouvindo os escárnios que aqueles ladrões pronunciavam, mas que a multidão que estava embaixo também pronunciava. E a Bíblia chama aquela ocasião de espetáculo. A crucificação de Cristo tornou-se um espetáculo para todos que ali estavam. Não somente para os seres humanos, mas foi um espetáculo também, até mesmo para Satanás e seus anjos caídos. Talvez Satanás disse: pronto, agora está acabado. O Filho de Deus, que deixou toda a sua glória, veio à terra, vai morrer e vai se acabar e vai dar um basta em tudo. Vamos ficar livres do Filho de Deus. Mas, meus amigos, diz a Bíblia Sagrada que em dado momento, eu não sei se o ladrão da direita ou se o ladrão da esquerda, não sei qual dos dois, a Bíblia não diz, mas em dado momento um dos ladrões olhou para o seu companheiro pronunciando e disse: nós estamos aqui porque somos merecedores por causa dos nossos atos. Você sabe o que é que um ladrão faz? Você sabe o que é que um malfeitor faz? E eu quero que você pense, meu amigo e minha amiga, quantos filhos aqueles malfeitores deixaram sem pai ou sem mãe. Quantas desgraças aqueles malfeitores cometeram com as pessoas da redondeza. Mas agora estavam crucificados. E Jesus, o santo, justo, o puro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no meio, entre eles. Mas repito, em dado momento, um deles olhou e disse: nós estamos aqui porque os nossos atos nos levaram a estar aqui. Mas quanto a este justo, nada de mal tem feito. E aquele ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Meus amigos, Jesus salvou um malfeitor quando ele estava crucificado junto com o Salvador. Até na cruz Jesus salvou pessoas. Talvez eu, talvez você desejaríamos a desgraça para aquele ladrão e malfeitor, mas Jesus, ele veio salvar a todos, não importa a condição social. Aquele ladrão tinha uma condição social deplorável na sociedade, mas ele clamou por misericórdia. Ele clamou sem saber
por salvação. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Meu amigo, não importa a sua condição. Aquele ladrão moralmente não tinha nenhum valor diante da sociedade. Mas para Cristo, aquele ladrão, aquele malfeitor tinha valor. Porque dentro daquele corpo do ladrão havia a alma e havia o espírito, que são eternos, conforme disse no início da minha fala. E o Senhor preparou o céu para todo ser humano. E aquele ladrão foi alcançado quando estava na cruz. Talvez você nesta noite diga: pastor, a minha situação moral não é lá das boas. A minha situação é péssima diante da sociedade, pastor, diante da minha família. Eu não tenho credibilidade, a minha moral está na sarjeta. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus está de olho em você. Que Jesus quer lhe salvar. Jesus quer operar transformação na sua vida, uma transformação radical, uma salvação que opere na sua alma, no seu espírito, mas também no seu corpo humano. E as pessoas da sua casa, e os moradores da sua rua, e os seus conhecidos comecem a dizer: você está transformado, você está transformada. E o que foi? E você vai dizer: foi Jesus o Salvador, foi Jesus o Libertador. Jesus está aqui para a moral novamente. Jesus está aqui para lhe dar credibilidade diante da sociedade. Por mais que você diga que não tem, mas Jesus está aqui para te dar moral e credibilidade novamente. Basta você nesta noite querer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. As horas estão se indo. Permita-me falar pelo menos de mais um exemplo de alguém que tentou buscar a salvação, mas ele não quis ser salvo por Cristo. Quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar, meus amigos, a história de um jovem. A Bíblia o chama de jovem, mas a Bíblia diz também que ele era príncipe. Veja a posição do rapaz. Era jovem, um moço, mas também ele era príncipe. Era um príncipe. Mas a Bíblia diz que este jovem príncipe, a Bíblia diz que ele era rico, possuidor de muitas propriedades. E um certo dia, aquele jovem foi ter com o Senhor Jesus Cristo. E quando chegou diante de Cristo, meus amigos, igreja, aquele jovem fez uma pergunta para o Senhor: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Uma pergunta interessante, que cada ser humano deveria perguntar, não importando a sua faixa etária, se é um adolescente, se é um jovem, se é adulto, se está na terceira idade. Você deve perguntar o que você deve fazer para ser salvo, assim como este jovem, príncipe e rico perguntou um dia a Cristo. E Jesus Cristo respondeu para aquele jovem: venda tudo quanto você tem, cumpra os mandamentos e siga-me. E aquele jovem disse: Senhor, olhe, os mandamentos eu cumpro. Mas quando partiu para a questão de que ele deveria vender tudo que ele tinha para seguir a Jesus, ele parou, pensou, refletiu, analisou, ponderou e chegou a uma conclusão. Conclusão essa que a Bíblia diz que ele se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Deus quer salvar a todos. Não importa se alguém é a semelhança do ladrão e malfeitor da cruz, que está sem moral, que está sem credibilidade, ou alguém que vem exercer posição na sociedade, ou alguém que esteja nessa faixa etária de ser um jovem,
Como eu disse, jovem é outro papo. Como alguém diz, não, jovem é outro papo. Jovem tem que curtir a vida. Se curtir a vida no sentido positivo e for para o céu, eu vou usar até uma expressão chula que diz aí afora, beleza. Mas curtir a vida e ir para o inferno, não tem beleza nenhuma nisto, meu amigo e minha amiga. Mas nesta noite Jesus deseja lhe salvar. Ele quer salvar você. Este jovem rico, este jovem príncipe, ele se retirou triste, porque ele tinha que vender tudo que ele tinha para seguir a Jesus Cristo. E ele não foi salvo. Ele não herdou a salvação. O amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Há muitos que não querem seguir a Cristo porque a riqueza está no seu coração. E chegam a dizer, não, eu deixar tudo isto para carregar uma Bíblia para cima e para baixo? Não. Isso é muito humilhante para mim. Isto é muito vergonhoso, meu amigo. O povo crente não tem vergonha de conduzir a palavra de Deus, não. Glória a Deus. O crente não tem vergonha de conduzir a palavra de Deus, não. Porque o crente sabe que aqui é a palavra de Deus. Ele empunha esta palavra, ele pega esta palavra em sua casa, coloca debaixo das axilas, ou talvez na sua própria mão, e diz, eu vou para a casa de Deus. Eu vou para um culto ao ar livre como este aqui, e eu vou com a Bíblia, para o povo saber que aqui é a palavra de Deus, e que esta palavra operou salvação na minha vida, em Cristo Jesus. Mas tem gente que diz, não vou não. Ser crente para sair para cima e para baixo conduzindo a Bíblia Sagrada, isso é vergonhoso para mim? É não, meu amigo, é não, minha amiga. Vergonhoso é levar outras coisas, mas levar a palavra de Deus não é vergonha nenhuma. Aqui é o livro de Deus. Crente não tem vergonha de carregar a Bíblia, não. Crente tem prazer de carregar a Bíblia, de andar para cima e para baixo com a palavra de Deus, porque esta palavra revela ao ser humano o desejo de Deus salvar. É por isso que o crente leva, meu amigo. Você conduz a Bíblia, a palavra de Deus, para cima e para baixo. Este livro, que é o livro de Deus, será que você anda? Se você não tem vergonha, você leva este livro para cima e para baixo, porque este livro é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a humanidade, dizendo que Deus quer salvar a todo o ser humano, não importando a sua condição social, a sua condição financeira, a cor da sua pele, não importando como esteja, mas Deus quer salvar através de Cristo Jesus. Este jovem rico não quis a salvação, mas o ladrão da cruz quis. Eu também quis. Há 30 anos atrás eu aceitei Jesus como meu Salvador. Irmãos que estão aqui nesta noite, uma parte da nossa igreja também quiseram Jesus, viram que suas vidas estavam indo para um lugar de sofrimento eterno, ouviram esta palavra de Deus, os crentes pregaram. Talvez deles que estão aqui nesta noite zombava dos crentes, chicotavam os crentes para cima e para baixo com as suas línguas, mas estão aqui neste meio porque não foi o pastor que salvou, não foi outros da igreja que os salvaram, que os libertaram, mas quem os alcançou foi Deus, revelando para eles na sua palavra que Deus quer salvar a todo o ser humano. E nesta noite, meu amigo e minha amiga, eu pergunto para você, se você deseja entregar sua vida para Cristo. Há outro exemplo de pessoas que testemunharam, que foram alcançadas por Cristo. Mas se você deseja entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente. A igreja está aqui para orar por você. Não é vergonha você sair da sua casa, vir aqui à frente e dizer, eu quero aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de minha vida. Não é vergonhoso.
Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: eu prefiro que minha filha seja uma prostituta do que uma crente. Como se crente fosse uma doença. Pois já meu pai foi diferente. Meu pai católico praticante, ele disse: graças a Deus que meu filho, graças a Deus que meu neto entraram na lei dos crentes, estão guardados, estão protegidos das mazelas que o mundo oferece aí afora. Mas uma pessoa dizer que prefere que a sua filha seja uma prostituta do que ser uma crente, do que entrar na lei dos crentes. Onde é que você vê crente bebendo? Onde é que você vê crente fumando? Onde é que você vê um crente denegrindo a imagem do outro? Onde é que você vê um crente roubando, matando, furtando, fazendo tantas mazelas por aí afora? Onde é que você vê isso aí? Mas você vê um crente andando direitinho, e uma pessoa dizer que prefere que a filha seja uma prostituta do que ser uma crente. Que tipo de pai, que tipo de mãe deseja uma mazela dessa para uma filha sua? Meu amigo, é melhor ser crente do que caminhar por caminhos errôneos, que parece direito e que vai conduzir a um lugar de sofrimento eterno. Deixe Jesus salvar seu filho, deixe Jesus salvar sua filha, deixe Jesus lhe salvar, deixe seu filho servir a Deus, deixe seu filho propagar a palavra. Compre uma Bíblia para o seu filho, compre uma Bíblia para a sua filha e diga: